Olá, meus amigos e minhas amigas, retornando aqui com o nosso caríssimo José Tenório Gameleira, advogado, que tem atuação proficiente na área de saúde, que é uma área altamente nebulosa, cheia de detalhes, né? E que não raras vezes leva o indivíduo a momentos de grande tensão, né? Às vezes o indivíduo vai fazer uma cirurgia, quando chega lá, o plano não autorizou. Eita, e agora? E aquele corre-corre danado. É preciso que haja a judicialização e é preciso que haja um juiz sensível para que ele conceda o provimento de urgência, para que o indivíduo possa submeter à saúde, né? Cada problema, né, meu amigo? Cada problema. Eu não consigo ver um outro animal na face da terra que cria tanto problema para ele próprio como o homem, como o animal homem, né? Meu caro Tenório, vamos começar tratando da sua situação concreta. Você viveu momentos infernais, né? Você viveu momentos infernais. Como é que começou? Você se acordou um dia de manhã, como é que foi? Ou foi dormir? Como é que foi isso aí? Então, no dia 1º de maio, dia do trabalhador, Certo. no finalzinho da noite, quando eu fui me deitar, comecei a sentir muito calafrio e febre. E foi de Inopim, não foi? Foi... Não foi foi chegando. Não, eu jantei, tomei um banho. Bonzinho. Bom, e me deitei, com 15, 20 minutos comecei a sentir muito calafrio, e quando eu fui aferir a temperatura, 38,5, e enfim, começou nesse desiderato, né? E aí, no outro dia, eu cometi uma bobagem, porque eu tenho um irmão que é médico, e ele depois reclamou muito. Você devia ter acionado ele imediatamente. Imediatamente. E eu achei que aquilo não fosse uma coisa tão grave. Isso serve para os nossos telespectadores e para a sociedade em geral. Sentiu qualquer coisa nesse sentido, procura um médico. Se não tiver um familiar, um médico da família, um conhecido, não pode esperar o tempo ruim, né? E eu cometi essa bobagem, né? Chama-se esperar por tempo ruim. Pois é, aí no sábado, dia 2 de manhã, foi pior, a minha febre estava pior, e quando eu liguei para meu irmão, ele imediatamente mandou eu me deslocar ao hospital para se fazer alguns exames, e lá eu passei o dia. Passou o dia? Passei o dia no hospital, fiz tomografia do pulmão, vários exames de sangue, mas como ainda era o primeiro e segundo dia, e aí eu vou explicar um pouco como é que os planos de saúde, eles fica à vontade para você já ir entremeando com a informação. Então, veja, se eu achar pertinente. Quando eu cheguei no hospital, fizeram os exames de sangue, mas não específico para a Covid. Então, foram feitos uma bateria de exames. Por quê? Porque no primeiro e no segundo dia não se detecta, praticamente é muito difícil se detectar. Por isso que o olhar do médico para fazer a sua anamnese, e você, como foi praticamente médico, sabe que nada substitui o médico assistente para fazer a sensibilidade do médico. Por isso, na medicina, a experiência é muito importante, a experiência. Longos anos ali fazendo anamnese e no contato com o paciente, isso é muito importante. Isso. Não quer dizer que não quer dizer que o médico já bem andado no caminho não cometa bobagem. Não quer dizer que o novo não seja capaz de... Isso. Mas é muito importante a experiência nisso aí. Então, assim, fiz a tomografia no dia, não deu absolutamente nada, o pulmão estava... Apesar de eu estar com muita febre no hospital, sentindo muito calafrio, dores terríveis no corpo, e os exames de sangue nesse primeiro, segundo dia, não detectou nada. Então, meu irmão, eu recebi alta, né, do hospital e fui para casa, e logo em seguida ele ministrou a hidroxicloroquina e a azitromicina. Então, eu cheguei em casa, eu tomei. Havia remédio disponível para isso? Então, ele tinha. Certo. Porque nas farmácias, se até hoje você for procurar,
acredito que você não vai encontrar com facilidade. Então, ele tinha e ministrou, né? E também tem uma prima que é imunologista. Aqui, Maceió. Aqui em Maceió. Então, ela também foi parceira, não é? Eu digo que foi meus anjos da guarda. Ela foi solidária com você, né? Sim, foram meus anjos da guarda, tanto o Fernando quanto ela, a doutora Clarissa, que ministraram e conduziram E o seu quadro tratamento. clínico? Então, o meu quadro clínico, ele a cada dia se complicava mais ainda. Por quê? Quase que diariamente eu fazia exame de sangue para ver todos os marcadores, etc, etc. E esses exames, cada dia, eles ficavam mais, mais preocupantes. E eu até cheguei um dia e perguntei assim a meu irmão, olha, não seria melhor eu ficar internado? Ele disse, de forma nenhuma, os hospitais estão abarrotados e, além do vírus que está circulando, você pode pegar uma bactéria, uma infecção, ainda mais que venha, mas tenha paciência que o tratamento está sendo feito de forma correta. E assim foi feito, né? O tratamento foi evoluindo e no 10º... Bom, quando eu cheguei no hospital, como eu estava ainda no 2º dia, e lá fizeram um exame chamado RT-PCR, que é esse que eu vou falar da obrigatoriedade dos planos de saúde, mais ou menos dia 13 de março, quando começou essa necessidade dos planos de saúde ofertar esses exames. Então, o que é o RT-PCR? Ele é um exame da mucosa, em que você vai colher essa mucosa com um bastonete, tanto na garganta como no fundo do nariz. E o que significa? Porque antes esse exame não estava naquele rol mínimo. Depois eu vou explicar um pouco sobre esse rol mínimo, porque as operadoras acham que é o rol máximo, mas não é o máximo, ele é o mínimo, ele é um norteador. Então, esse exame, o RT-PCR, qual é a importância dele? Ele vai retirar o RNA da célula e fazer um transporte para o DNA, para detectar se você está com a Covid ou não. Então, esse exame ele é feito e ele é aconselhado a ser feito entre o 3º dia da doença e até o 10º dia da doença. Então, por exemplo, depois eu vou falar um pouco da sorologia, porque nesse período do 3º ao 10º dia, você detecta o DNA do vírus da Covid. Então, esse exame, ele passou a ser obrigatório no dia 13 de março. Então, os planos... Bom, evoluindo, no final de maio, começou essa doença. Quando eu falo a segunda fase da doença, existem... Por que agrava tanto? Isso, assim, que me foi explicado. Porque, às vezes, você passa bem pela primeira fase, ou seja, quando eu tomei a hidroxicloroquina e a azitromicina, mas tem uma segunda fase que tem um momento, isso tudo foi baseado em exames de sangue, aí depois eu fiz outra tomografia que começou, aí detectou que eu tinha um problema no pulmão, mas assim... Ou seja, a doença estava evoluindo em você. Estava evoluindo, então, para que eu não precisasse ser entubado, nem precisar ser internado, eu tomei a corticoides, né? Tomei corticoide e tomei o Clexane, que é aquela medicação anticoagulante. Mas por quê? Veja, existe nessa segunda fase um exame chamado dímero D, em que, o que é o dímero D? Você que está em casa, para entender, de forma assim bem simples. Bem didática, né? Bem didática, é aquela que mede o risco da trombose. Porque a segunda fase da doença,
ela pode causar um tromboembolismo no pulmão, porque essa Covid é muito traiçoeira, ela pode levar você ao óbito por problema de pneumonia pulmonar. Então, assim, esse dímero D também, veja, esse dímero D já tinha no rol mínimo obrigatório, mas não com a diretriz para a Covid. Então, no final de maio, a ANS regulamentou, e além do dímero D, outros exames também. Mas o mais importante é esse, que leva muita gente a óbito. Muitos pacientes vão a óbito por problema de embolia pulmonar. Mas na evolução, aí você começou a sentir melhora quando? Então, quando eu tomei a primeira medicação, a hidroxicloroquina e a azitromicina, no segundo dia que eu estava tomando, já não tive mais febre. Então, a febre ela cessou. Agora, muitas dores no corpo, muitas náuseas, dores de cabeça, diarreia, mas elas foram diminuindo. Isso já a partir do Você ficou muito dia. cansado, não foi? Você falou? Muito cansado. Por exemplo, até hoje, eu vou dar uma caminhada. Antes eu caminhava 1 hora, hoje eu vou caminhar 15, 20 minutos e sinto uma fadiga respiratória. Mas ela é normal, ela vai evoluindo. Hoje eu estou bem melhor, cada dia melhor, mas é uma doença que debilita bastante. E aproveitando um gancho que você falou, ela não é para amador, para tratar... Eu sei. O meu caro Tenório, e o apetite seu? Então, ela diminui bastante. Né? Diminui deprime porque mesmo, né? Você fica muito... você perde o interesse até para comer, na verdade, porque você fica muito debilitado. E você fica muito debilitado também emocionalmente, porque você liga a televisão, morreram 500, Você estava ligando a 400. televisão nessa fase? Eu estava assistindo e depois desisti, porque eu fiquei muito... Você fica muito sensível, né? E muita gente está indo a óbito mesmo, enfim. Eu tenho um colega que está se especializando em análise necrológica. Nos jornais eu acho que só pode ser. Porque ele me liga pelo zap, lamentavelmente, sobre quem faleceu. Aí eu olho, ele já me deu notícias as mais diversas de gente que faleceu, não só no estado de Alagoas, como fora. Entendi. Ele está acompanhando por esse Brasil inteiro. É bem complicado, né? Mas... E se eu não conhecesse? Eu achava que ele era dono de uma casa funerária. Então, e no final de junho, especificamente em 29 de junho, a ANS, através, diga-se de passagem, foi uma ação do Ministério Público Federal, uma ação civil pública, em que ela determinou que as operadoras de plano de saúde também viessem a cobrir o exame sorológico para a Covid. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Entre o aparecimento da patologia e a sua recuperação, pelo menos em tese, quando você sentiu que voltou à normalidade, quanto tempo levou? 25 dias, mais ou menos. 25 dias de puro sofrimento? De puro sofrimento. Aí, conversa com Deus, você sentiu que já podia andar e tal? Eu, por exemplo, até para você ir tomar um banho, cansa muito, você se levanta, não é? Fora o isolamento social, né? Porque eu fiquei isolado em casa. Eu fiquei num quarto separado, né? Então minha esposa me ajudou bastante, minha filha também me ajudou muito. E assim, o isolamento... Botava comida lá numa cadeira? Botava numa cadeira, eu tinha que me levantar. Ô Tenório, botava comida e se afastava, dizia, pode pegar. Mais ou menos isso mesmo. Aí você pegava... mais ou menos isso. Prato separado, talheres separados, copos separados. Né? Pelo amor de Deus. Mas enfim, e a incerteza da gente, né? Porque como essa doença ela é muito traiçoeira, quantas vezes eu ia dormir e não sabia se ia amanhecer. Então, assim, e você conseguia dormir? Conseguia dormir, conseguia com bastante dificuldade, mas conseguia. Mas assim, é muito traumático, né? E pós-recuperação também, eu hoje me sensibilizo muito quando eu vejo uma pessoa que se recupera ou que não, ainda mexe muito o emocional, porque você passa por uma experiência de
enfrentamento mesmo, né? Então, assim, ela é muito difícil. Ô Tenório, e você como advogado, o que é que você percebeu? Os planos, os nossos planos, o nosso sistema de saúde, ele se mostrou fraterno ou criou dificuldade? Eu tive Pela informação que você tem. eu tive uma experiência muito boa, eu particularmente. O meu plano não criou dificuldade de forma nenhuma. E até de uma forma inteligente, não é? Eu não sei se eu posso falar o nome do plano. Pode, não. Foi a Unimed Maceió, que eu sou segurado dela, sou cliente. Então, assim, não criou nenhuma dificuldade. Aqui a gente fala mal, pode falar bem também, viu? Não, eu falo bem porque ela não criou dificuldade nenhuma e até de uma forma inteligente, não é? Os exames que eu fiz, tudo foi muito tranquilo, muito tranquilo. Há pessoas que eu até já vi esse estudo na internet, porque assim, alguns dizem que as despesas, né, os custos com as operadoras de plano de saúde aumentou, mas há quem diga que é pelo contrário. Por que eu digo isso? Você imagine quantos atendimentos, consultas, cirurgias eletivas deixaram de ser realizadas. Quantas? Então, assim, aumentou um pouco a despesa, de um lado, mas de outro diminuiu muito, drasticamente. Então, assim, por exemplo, a operadora fazendo o que fez, tudo bem que estava regulamentado pela ANS, mas tem operadoras que criam dificuldades onde elas não existem. Verdade. E o pior de tudo é você sofrer além da sua doença. Quando o cliente nos procura no escritório e ele vai com sofrimento além da doença. Nessa fase, alguém lhe procurou, Tenório? Muitas pessoas me procuraram, mas infelizmente eu estava sem nem ter condições de fazer teletrabalho. E o tema, a motivo da procura era essa recalcitrância dos planos de saúde em negar acesso? Não, eles até que não. Eles tinham outros problemas, tipo, tinham cirurgias marcadas, como proceder, outros precisando realmente de atendimento de urgência, e aí eu tive que indicar um amigo para fazer, porque eu não tinha condições nenhuma de fazê-lo. Mas, assim, voltando a essa questão da operadora, ela agiu de forma inteligente. Por quê? Imagine se ela me nega um exame do tipo dímero D e eu preciso ser internado. O que é mais barato? Você liberar um exame de sangue ou você ocupar um leito de UTI? Então, assim, eu tive esse tratamento. Então, assim, foi uma forma muito inteligente da operadora. E, por exemplo, quando eu estava no 13º dia da minha doença, ou foi 12º, eu fiz um exame chamado da sorologia, IgG e IgM. O que é que significa isso? Veja, esse tipo de exame especificamente, ele é aconselhado você fazer a partir do 10º dia. Ou seja, do 3º ao 10º você faz o RT-PC. E do 10º em diante você faz a sorologia. O que é que significa isso? A sorologia, você não vai colher material de DNA de mucosa, você vai retirar o sangue. Né? Vai ser um exame de sangue em que você vai detectar se você está na fase ainda aguda da doença ou que você ainda está com o vírus ativo, que é chamado o IgM, ou se você já se recuperou e você tem o IgG, que são os anticorpos. Esse é o estado da arte, né? Mas você continua contaminando, né? Não, eu não... Não, toda pessoa nessa fase... Sim, você pode transmitir, não por você, mas você pega num objeto que está com vírus e passa para outro objeto, sim. Mas você já atinge os anticorpos, enfim. Então, esse exame, que também não estava sendo liberado, a partir do dia 29, agora de junho, ele passou a ser de obrigação do plano cumprir. E paciente de home care? Essa é uma questão muito interessante. Veja,
o nosso... primeiro, a gente tem que fazer uma distinção, e ela é muito importante, do que é o home care. Veja, já vi muitas operadoras dizer que o home care tem que estar presente no contrato. Ora, não é necessário. A própria Lei 9656, no artigo 8º, ela diz as obrigações das operadoras de plano de saúde é fazer o tratamento desde que tenha o CID, Código Internacional da Doença. Se tem uma doença que tem classificação CID, você é obrigado a cumprir, a fazer o tratamento do paciente. Então, veja, o que é o home care, você que está em casa? O home care é uma extensão da internação hospitalar. Agora, tem que haver uma sensibilidade e uma parte técnica mesmo de você caracterizar a internação hospitalar. Porque existe na própria Lei 9656 que o plano não é obrigado a custear assistência domiciliar. E tem uma diferenciação muito tênue. Mas aí quando o indivíduo pode se deslocar. Isso. Quando ele não pode... Então, a assistência domiciliar, ela é diferenciada da internação hospitalar. Por quê? Porque na assistência domiciliar, são trabalhos que são feitos, por exemplo, por cuidadores leigos, em fazer a limpeza do paciente, ajudar o paciente a ir tomar um banho, a andar, ou fazer, por exemplo, um curativo simples. Então, assim, o médico assistente é ele que vai dar o norte, ele é que vai dizer se é ou não é caso de internação hospitalar em domicílio. Ele é que é o profissional habilitado para fazê-lo. Então, em relação ao home care... Só para esclarecer para os nossos telespectadores, e o médico que assiste o paciente é o que tem voz, é soberano, para dizer se há necessidade ou não do atendimento via home care. Exatamente. E cabe à operadora, se não aceitar, ela que faça uma perícia e que comprove tecnicamente que a pessoa não precisa. Sim, mas enquanto ela vai fazer essa perícia, ela tem que cumprir logo. Evidentemente. E aí eu vou fazer aqui um elogio até à sensibilidade do Poder Judiciário, porque essas questões de saúde, o Judiciário ele tem uma sensibilidade muito, muito importante. Imagine que de todas as relações de consumo que nós temos, eu não conheço outra mais importante do que a relação de saúde. Porque você vai discutir uma batida de um carro, você vai discutir uma geladeira, você vai discutir uma casa, mas a saúde ela é irreversível. Ela pode trazer danos irreversíveis. E eu até lhe indago, quanto é que custa uma noite de dor? Pelo amor de Deus. Quanto é que custa uma noite quanto é que custa 10 minutos de uma dor de dente, por exemplo? Os humanos diziam assim, de dor não se morre, mas de dor se enlouquece. E assim, de dor não se morre, mas de dor se perde a razão. Quer dizer, o indivíduo submetido a suplício, dolores, ele pode enlouquecer. Então, você imagine, por exemplo, primeiro, você que está doente, não é? E agora descobri também que estou diabético, é uma outra questão. Mas aí não é só você não, são 34 milhões no Brasil. 34 milhões. Schopenhauer dizia, eu vou dizer na tradução do livro que eu li, né? Eu gosto de outra expressão, a desgraça quando é geral, eu aceito. Então eu só acho ruim quando ela bate só na minha porta. Né? Então, aqui no Brasil, há cerca de 34 milhões de diabéticos. Então assim, é uma dificuldade porque você já está debilitado da própria doença, né? Aí aquele paciente, geralmente, o paciente que necessita de home care, ele necessita em caráter de urgência, né? Então ele precisa ser atendido rapidamente, né? E aquele paciente não pode esperar. Por quê? Geralmente você está internado no hospital, não é? E interessante que quando você está internado no hospital e o médico prescreve para você continuar a internação em casa,
você não recebe alta do hospital, você é transferido do hospital para a sua residência. Mas você continua internado. E em casa você tem prontuário, você tem um médico assistente, você tem nutricionista, você tem fisioterapeuta, você tem enfermagem 24 horas, enfim, alimentação que está... essa obrigação está descrita na Lei 9656, porque eu já vi muitos operadores de plano de saúde que dizem assim, olha, você precisa de uma alimentação enteral, que geralmente ela é dispendiosa. Olha, essa aí eu não dou. Essa medicação eu não dou. Não tem isso. Você está internado... Chega a ser quase desumano isso. Mas se você está internado, você... É quase desumano. Você precisa continuar recebendo todos esses cuidados, enfim. Então, aproveitando esse momento do home care, algumas operadoras eu não consigo até entender a lógica. Porque, veja, às vezes você está no hospital em que ocupar um leito de UTI ou um leito de apartamento, ele é infinitamente mais dispendioso do que você deslocar uma equipe mínima de uma enfermagem, um médico que, no caso de uma intercorrência ou de visitas programadas, que sai muito menos dispendioso do que você deixar o paciente lá no hospital, além de o paciente interagir com a família, que o isolamento... Até recupera, até facilita a recuperação do paciente. Então, uma coisa é você tratar o indivíduo no hospital, outra coisa é tratar ele em casa, né? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Então, assim, essa questão do home care, e além do mais, quando você está internado, né, você está em caráter de home care, você tem que, inclusive, ter o plano de uma retaguarda no caso de uma intercorrência clínica. O paciente, às vezes, por exemplo, eu tenho alguns clientes que têm, lamentavelmente, a esclerose lateral amiotrófica, em que, por exemplo, ele pode se engasgar com a secreção, né? Pode até o paciente ir a óbito engasgado com uma coisa extremamente simples, né? Aquele que depende do home care para absolutamente E o paciente desse ser alcançado pela Covid é praticamente... É muito difícil, um desenlace porque brutal, né? Você está geralmente com a imunidade muito baixa. Muito baixa. Então, assim, o paciente fica muito debilitado. E a Covid, se você tiver uma imunidade baixa, ela prejudica muito. Meu caro Tenório, lamentavelmente, o nosso tempo está se exaurindo. Lamentavelmente. Nós ainda teríamos alguma coisa a mais para conversar, importante. Mas, lamentavelmente, o tempo a gente não consegue deter. Mas eu quero deixar o ilustre amigo, ainda com a palavra, já estou encerrando, de forma muito breve, para você direcionar uma mensagem para os nossos telespectadores final, essa mensagem final. Quero lhe agradecer, você tenha muito sucesso, seja muito feliz. Como você disse, o tempo é muito curto, eu queria também ter falado um pouco sobre prazos de atendimentos, que é outro gargalo terrível, que os pacientes, os clientes reclamam muito, mas isso a gente pode deixar para uma outra oportunidade. Mas, assim, agradecer o convite e dizer que estou disponível para a gente bater um papo, levar informações, porque aquele cliente, aquele paciente que está lá precisando de um ombro amigo, de um ombro profissional, ele precisa para hoje, para ontem. Ele não pode esperar. Meu caro Tenório, e há prazos diferentes, Existem prazos diferenciados, sim. Por exemplo, existem prazos de carência e prazos de atendimento. Você fala na formalização, mas prazo para atendimento tem que ser urgência, por exemplo, é imediato, não tem carência. Urgência, emergência é imediato, consulta simples, até 7 dias. Quer dizer, você formalizando hoje o contrato de plano de saúde com o plano de saúde hoje, então 7 dias depois já pode ter direito a... Não, a questão não é nem essa. Vamos lá. Se você formaliza o contrato hoje, com 24 horas de vigência do contrato, para atendimento de urgência e emergência, a carência está cumprida. Certo. E você já pode ser atendido de forma imediata. Certo. Mas essa é uma questão que a gente teria que falar um pouco sobre
doenças e lesões pré-existentes. E aí também tem que ver a questão do conceitual, do que é urgência e o que é emergência. O que é urgência e o que é emergência. Então, acho que a gente pode marcar uma outra... Você vai vir aqui para a gente tratar desse assunto. Mas, meu caríssimo amigo, mais uma vez, ratificando, muito obrigado, viu? Tenha muito sucesso com a sua família, com seus amigos e vamos nos cuidar. Vamos ver se esse mal não nos atinge, né? Isso. Meus caros telespectadores, meus amigos, minhas amigas, sempre agradeço essa audiência. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau.